Olá, sejam bem-vindos ao Sempre um Papo, um projeto de promoção da leitura criado há 37 anos pelo jornalista Afonso Borges. Esse programa é patrocinado pela CEMIG, pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Você também encontra mais informações, programas nas nossas redes sociais, no @Sempre um Papo. E aqui no nosso YouTube também, você pode assistir quando e onde quiser. Lembre-se de se inscrever e assinar, ativar o sininho para conferir todos os nossos vídeos e atualizações. Hoje aqui nós vamos conversar com o Márcio Kettner, sua sábia, sobre o livro Sob o Sono dos Séculos. O Márcio, ele é de Pirassununga, tem 23 anos, poeta, autor do livro, né, publicado pela Laranja Original, participou da 31ª e 32ª edições da antologia O Conto Brasileiro Hoje, da RG Editores, da antologia virtual em homenagem aos 90 anos de Augusto Campos, pela Balada Literária, e da revista Literatura e Arte, o número 7 também da Laranja Original. Há 4 anos ele ministra aulas de literatura no cursinho popular da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, onde ele também estuda. Oi, Márcio, seja muito bem-vindo aqui ao Sempre um Papo. Oi, Letícia, tudo bem? Tudo jóia. Antes da Obrigado. gente começar, a gente vai passar aqui um anúncio do nosso patrocinador. A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Márcio, então vamos lá começar aqui agora a nossa entrevista sobre o seu livro, Sob Vamos lá. Sonos dos Séculos. Logo no começo, você fala aqui na entrada que esse livro não tem uma dedicatória, que ele é uma dedicatória. Sim, Para quem ou para o que esse livro é dedicado? Você pode falar para a gente? eu acho que, na verdade, é justamente a ideia de não ter uma dedicatória. Ele não é dedicado a ninguém ao mesmo tempo que é a todo mundo. Acho que todo mundo que eu quis trazer, e porque, na verdade, ele é uma dedicatória minha, talvez uma dedicatória do meu amor, do meu carinho, da minha memória a tudo isso que eu trago, entende? É como se ele mesmo fosse a dedicatória, ao invés dele ser dedicado a alguém ou a alguma coisa assim. Ele é em si, né? Tudo que eu trago dentro dele faz um pouco parte de mim. Então, como eu acho que até está no texto de orelha, né? Eu digo que eu estou por inteiro nos versos do livro, e isso é realmente verdade. Tem inclusive aqui um poema que é o Bússola, que ele Sim. está aqui no início, ele é o terceiro poema do livro. Uhum, Nos últimos versos, na verdade, no início você coloca para o João, avô, uhum. e no final você coloca de seus olhos ganho o norte e de seu sangue a poesia. Seu avô te inspirou em algum ponto assim para poder começar a escrever poesia? Como é que foi? E meu avô é acho que o grande norte disso tudo, porque ele era poeta, publicou 7 livros de poesia. Então, eu nasci já com essa dimensão dele enquanto sujeito que escrevia, então a casa era rodeada de jornal, de papel, de máquina de escrever e tudo. E eu fui criado na mesma cidade que é a casa dele, então nos víamos todos os dias. Então, né, eu criei-me nessa dimensão, né? Eu me criei nessa dimensão de poesia, de literatura, por influência dele,
meus pais, minhas tias, meus tios, avós sempre me influenciando a ler, mas acho que o grande norte para eu começar a escrever é um pouco de querer, talvez me parecer com ele, que era uma pessoa que eu admirava muito. Então, essa intenção do sangue, né, é ter trazido a poesia por esse motivo, meu avô ser também poeta, né? E, curiosamente, eu comecei a E, assim, escrever... Oi, perdão. não, pode continuar. Não, e, curiosamente, eu comecei a escrever no ano que ele faleceu, né? Ah. Ele nunca leu nada meu, e eu li quase tudo dele, né? Então, herdei tudo que foi escrito, de coisas inéditas, enfim, uma série de coisas estão comigo, mas ele não chegou a ler nada que eu escrevi. Mas continuando nessa questão assim familiar, dá para notar muito pelo livro que tem muitas referências. Você fala de bisavó, você fala Sim. né, dos parentes e amigos próximos. E eu queria saber se isso foi uma decisão intencional. Eu acredito que deve ter começado de modo inconsciente. Acho que pela minha própria criação e pela própria relação muito íntima, né, muito amorosa que eu tenho com a minha família como um todo, é, acho que naturalmente ela me vem como tema. Então, quando eu fui escrever o livro, porque esse livro, eu gosto de dizer que ele foi reescrito cerca de 3 ou 4 vezes até tomar a forma que todo mundo conhece, mas e a época que ele se formou enquanto o livro que é hoje foi justamente na pandemia, em que nós estávamos todos trancados dentro das casas, então convivendo quase que obrigatoriamente, né, com as pessoas, e aquilo veio na minha cabeça, né, despertou na minha cabeça muito sobre a minha infância, sobre as pessoas que já tinham falecido, que ainda estavam vivos na minha família. Então, eu acho que a intenção não foi inicial, acho que inicialmente veio como algo inconsciente, mas depois eu tinha visto que uma série de poemas falavam sobre pessoas da minha família, vivas ou falecidas, e eu falei, uai, mas por que não? E isso tudo é parte de mim, então tem que estar aí, né? E a ideia dos séculos, né, que o próprio título traz, vem disso, desse tempo, dessa relação com o tempo, com a gente que não está mais aqui, com a gente que continua e que daqui a pouco não vai estar, então tudo isso é um pouco ligado, sabe? Tomou mais Então, consciência na hora que eu fui organizar o livro, né? Que eu vi que tinha muita coisa já feita, eu falei, poxa, então isso precisa se solidificar. e o próprio título Sob o Sono dos Séculos, como você bem colocou aqui no início do livro, ele aparece na canção Rosa dos Ventos, do Chico Buarque, Isso, né? isso Mas mesmo. sob o sono dos séculos amanheceu o espetáculo. Uhum. E como que você fez essa ligação entre essa explicação da sua família, da tradição, das gerações, Sim. com a música do Chico? Eu acho A música que te inspirou? porque o livro tinha outro título na época, eu estava quase finalizando ele, e ainda não era um título convincente, não era algo que agradasse, nem a mim, nem as pessoas próximas que estavam lendo e revisando, me ajudando. Inclusive, uma delas é o Marcelino Freire, que faz a contracapa do livro. Uhum. Ele é uma pessoa, assim, essencial para que o livro tenha a forma que tem hoje. Eu não tenho nem como agradecer o tanto que ele fez por mim. E ainda nasceu-se, assim, uma amizade muito importante. Mas o título ainda não era esse. De repente, eu escutei a música do Chico, e acho que no primeiro momento me encantou esse bando de S aí, né? Sob o sono dos séculos, é um negócio, quase um Uhum. sussurro, né? No pé do ouvido da gente. Aí eu falei, isso é lindo porque é musical, e o Chico é assim mesmo, né? Em várias coisas que ele faz. E aí eu falei, poxa, isso é bom, né? Pode ser um título. Tava com isso guardado na manga, conversando com o Marcelino, falei, olha, Marcelino, o título não tá, eu não estou gostando do título do negócio, isso aqui tá, né? Ainda não tá do jeito que eu quero. Eu falei, mas eu tenho um outro título aqui para uma outra coisa que eu ia fazer, que eu nem me lembro muito bem o que era. Aí falei para ele, falei, sobre o som dos séculos, eu tirei da música do Chico. Aí ele falou, puxa, mas isso é perfeito para o que você já tem pronto, sabe? Porque envolve tempo, envolve memória, envolve som, música, que está tudo ligado a você, direta ou indiretamente. Então, o título é brilhante para o que você precisa. E aí, decidimos que o título ia ser esse, porque realmente eu nem estava pensando em ligar uma coisa com a outra,
e acabou que deu mais certo do que eu imaginava. Não, é realmente por ter essa relação com o Chico ainda ele Pois se é. torna um pouco mais especial. E É, me eu diz até uma coisa. brinquei, desculpa, eu até brinquei lá em Araxá, quando eu Uhum. estava lá em Araxá discutindo um pouco da poesia, né, com o Fred, com a Thalma, eu até brinquei, falei, eu não tenho problema fazer isso, porque o Chico nem sabe quem eu sou, então ele não vai ficar chateado de eu ter tomado emprestado esse nome, né? Mas agora, falando um pouco mais da construção assim do livro, Sim. você separa ele em matriz e Uhum. motriz. Isso. A primeira pergunta é por quê? Também por conta de uma música que se chama Motriz, de um sujeito que é um dos meus maiores faróis, assim como o Chico, que é o Caetano Veloso. Então, Caetano tem uma música que se chama Motriz, gravada pela Bethânia, no disco Ciclo, e eu adoro essa música, tudo que ela diz, tudo que ela representa, e ele faz esse jogo entre matriz e motriz. E eu já tinha a ideia de dividir o livro em algumas partes, e testei uma série de títulos para essas partes, não cheguei a um lugar bom. De repente, eu ouvindo novamente a música, pensei, poxa, matriz e motriz, né? Aí eu falei, poxa, matriz, né, o que nos forma, e motriz, o que nos move. Então, eu falei, pronto, está feito, porque a organização dos poemas era essa que eu já tinha, sem saber que tinha, talvez. Um lado totalmente de memória, de infância, de lembrança, de construções próprias de mim, enquanto formação, meu avô, a casa de minha avó, o sítio da minha bisavó, enfim. E enquanto a outra parte já uma visão um pouco mais crítica das coisas pelas quais eu sou movido. Então, a crítica, por exemplo, à escravidão, a crítica ao racismo, a crítica à intolerância da loucura, como tem em mais de um poema, é o tratamento, né, das pessoas com deficiência mental. Tudo isso me chamou muita atenção, me chama, né, no meu dia a dia, as crianças, enfim, uma série de coisas, as pessoas mais simples, né, e a maneira como elas são vistas pela sociedade, como eu posso mostrá-las de uma outra forma, tudo isso me movia e ainda me move. Então eu falei, por que não dividir entre aquilo que me forma, para me apresentar como se fosse, para depois dizer sobre aquilo que me move. Daí ficamos com matriz e motriz. Não, essa divisão é muito boa. Inclusive, você falando essa questão, né, explicando um pouco mais nessa questão da motriz, eu vou até perguntar sobre um poema que está nessa segunda parte do que nos move, que Uhum. é o poema Sobreviventes. O Sobrevivente. poema, Uhum. isso. Uhum. Esse poema Sobreviventes, só explicando pro pessoal que assiste, ele aparece aqui, é dividido, 2 versos por páginas, e ele se estende por várias páginas, sempre aqui embaixo. Exatamente. E aí, só no final, em um PS, que o Márcio fala, que é sobreviventes para as vítimas do Hospital Colônia. Uhum. O que te moveu a dedicar aquele dedicatória, né? Que não é Sim. dedicado a ninguém, porque ele mesmo é uma dedicatória. Uhum. É, o que que te fez fazer essa dedicatória, né? Porque querendo ou não, é uma dedicatória. Eu Por acho que que, do Hospital Colônia? sim, acho que a indignação, a minha indignação de quando eu descobri esse fato muito cruel, muito desumano da história do Brasil, entre tantos outros, mas sobretudo vinculado a essa área da saúde, né? Que eu estou agora como estudante, então descobri a história do Hospital Colônia da Barbárie, que foi o Hospital Colônia, já na faculdade, e aquilo me chocou de um modo muito grande. Eu li o livro da Daniela Arbex, O Holocausto Brasileiro. A gente tem, acho que, se não me engano, mais de 60 mil mortos em condições assim completamente inimagináveis, né? E aí, se a gente for parar para pensar, a loucura era uma simples desculpa para mandar para lá todo mundo que não se enquadrava naquilo que a Uhum. sociedade ditava como certo.
Então, isso me indignou demais, e eu fiquei com isso na minha cabeça, martelando, martelando, eu falei, né, e esse número gigantesco de mortes, eu falei, poxa, mas essas pessoas todas que não sobreviveram, né, pensando, existem, claro, os que sobreviveram, inclusive estavam em condições péssimas, mas eu pensei comigo, eles não são sobreviventes, eles são sobreviventes, eles estão abaixo da vida, porque a vida já não os pertence mais. E daí tem esse neologismo do título, sobreviventes, e todos os versos se iniciam com a palavra sob, né? Uma Uhum. série de coisas sob as quais essas pessoas estão localizadas, né? Então, sob as mãos, sob as rédeas e tudo mais, eu vou construindo toda essa essa imagem de algo que está sempre abafando a existência dessas pessoas e no fim terminando sob uma lápide fria, que na verdade é o destino dessas mais de 60 mil pessoas. É uma coisa assim extremamente cruel e extremamente triste, mas que eu quis trazer por ser algo que me move, por ser algo que me deixa indignado e me faz chamar a atenção das pessoas que estão com a minha poesia em mãos. Eu acho que uma das funções da poesia é essa, né? Não é só de trazer coisas bonitas, não é só de inaugurar olhares, mas sim de também mostrar as coisas críticas, as coisas que não podem voltar a acontecer. E eu acho que é isso. E essa estrutura do poema, ao longo de muitas páginas, é quase que uma coisa, não vou dizer homeopático, né? Mas pode ser até, mas aquela coisa de você poder passar por esse sofrimento durante muitas páginas, como as pessoas que estavam lá passaram por esse sofrimento ao longo dos anos, sabe? E todos os versos ficam sob a página, por isso na margem inferior, né? Não teria nexo se eu colocasse eles lá em cima, porque tudo é sobre, e inclusive a construção do texto que corre na parte de baixo de várias páginas, como se para mostrar essa passagem do tempo, porque eu sinto que a minha poesia tem um caráter quase que fotográfico. As cenas são quase que paradas, não há muito movimento. Uhum. Só que eu queria mostrar o tempo, eu queria mostrar o movimento do tempo. Então, eu acho que a ideia de escorrer esse poema ao longo das páginas era uma forma de mostrar como esse tempo precisou escorrer, infelizmente, durante muitos anos até que algo fosse feito. Então, a intenção foi essa. Essa era uma pergunta que eu realmente ia fazer, mas você já, já Perdão foi por e já antecipar. engatou. Mas me diz uma coisa, esse é o Márcio na poesia. Como que é Sim, o Márcio na prosa? o Márcio na prosa, ele tem uma dificuldade imensa de pensar em prosa. Eu acho que eu penso em poesia, porque eu penso em poesia, eu digo assim, versos, coisas mais sucintas. Uhum. O meu estilo é muito sucinto, é muito sintético. Eu me descobri assim ao longo dos anos e parece que não consigo fazer muita coisa diferente disso. Por isso que eu brinco que são fotografias, porque em 3, 4 linhas que eu uso não dá para se contar uma coisa muito grande. Mas o Márcio na prosa tem uma certa dificuldade. Eu tenho, acho que, cerca de 10 contos escritos que estão muito bem guardados no fundo da gaveta, para que ninguém, por enquanto, saiba deles. Eu escrevi já faz algum tempo, eu preciso voltar. Inclusive, foi bom você ter perguntado, tá para sair no fim do ano agora a revista número 8 da Laranja. E eu Uhum. enviei, tomei coragem e enviei um conto, o último que eu escrevi, eu tinha escrito em 2018, cerca de um mês atrás eu peguei o conto de novo, comecei a rabiscar, cortei, porque eu tenho essa obsessão de cortar as coisas, né? E até ficar só o que precisa ficar. E aí deu uma página e meia, mais ou menos, mandei, e acho que até o fim do ano deve sair no número 8 da Laranja. A primeira experiência de publicação em prosa, com exceção dos dois contos da RG, lá, Uhum. da antologia, né? Mas é Não, muito difícil para bacana. mim ir para a prosa. Eu acho que é uma coisa um pouco complicada. E nessa questão da literatura, né? Nessa parte, assim, é, de você ministrar aulas de literatura no Sim. cursinho popular Uhum. da UFTM.
O que mais te agrada, assim, que você pode dizer que você se inspira ou que você acha que reflete um pouco no seu jeito de escrever? Estou falando agora pensando na questão do Sono dos Séculos, Uhum. mas pode falar também depois num contexto um pouco mais geral, assim, da sua escrita. Mas você diz vinculado à minha experiência enquanto professor de literatura? Sim. É isso? Eu acho que tudo acaba influenciando, sabe? Como eu fui fazer um curso, ainda estou fazendo um curso muito distante das letras, né? Desde a primeira semana que eu me matriculei na UFTM, eu fui atrás do cursinho de Educação Popular, porque eu queria dar aula de literatura. Era uma forma de eu continuar perto dos livros, da matéria que eu sempre gostei. Então, fui procurar e há 4 anos venho fazendo esse trabalho. E é uma coisa extremamente gratificante, assim, a gente tem o privilégio de lidar com realidades muito diferentes das nossas, mas mostrar para esses meninos, essas meninas, o quanto a universidade é um espaço que também é deles, por direito, que deve ser conquistado, que deve ser almejado. E acho que o grande prêmio de tudo isso é encontrar, como eu já tive o privilégio, alguns alunos que hoje são meus colegas de faculdade. Eu acho que isso não tem muito como definir como as melhores coisas da vida, que são sem definição. Eu acho que esse prazer, essa alegria de saber que a gente pode contribuir um pouco, isso é sem dúvida algo essencial, assim. Mas a ideia de ir ministrar as aulas, você tem contato com os livros, com os autores, porque você precisa, de alguma forma, facilitar aquilo para o entendimento dos jovens de 15, 16, 17 anos que estão ali. Então, a gente recebe dúvidas, a gente pensa coisas que a gente nunca tinha pensado. Também é uma experiência de uma troca muito importante, né? Há 4 anos eu aprendo com eles como pensar a literatura de um modo mais simples, porque como eu gosto muito de literatura, eu sempre leio as críticas literárias, aí vou ler os livros Massot, Alfredo Bós, Antônio Cândido, então tudo aquilo começa a criar na cabeça da gente um universo assim muito complexo. Aí quando vem alguém e te pergunta algo super simples, você tem que voltar para aquilo que é essencial, olhar para aquilo de outra forma, e isso não deixa de se refletir na minha poesia porque, querendo ou não, me parece que eu encontrei na simplicidade a chave para aquilo que eu sei fazer, sabe? Todos os poemas do livro, eu até eu brinco com as pessoas, falo, se você não gostar do meu livro, você ganha um bloco de notas, porque ele é praticamente em branco, né? São versos muito curtos, poemas muito curtos, e essa simplicidade, né, essa coisa sintética, eu tiro também da convivência com os meus alunos, da convivência com a minha família, com a vida, de um modo geral, com os meus amigos. Então, acho que é um pouco disso. Acaba, assim, refletindo, mas, sabe, nessa busca de fazer cada vez mais simples. É claro, não perdendo, quando eu quiser, o ritmo, ou a rima, ou qualquer coisa assim, que a gente possa pensar de mais sofisticado, mas o convívio com as pessoas me traz isso, me traz essa simplicidade que muitas vezes os livros teóricos tiram da gente. Eu acho que é um pouco disso. E os seus alunos sabem que o professor deles escreveu um livro? Sabe, eu estava morrendo de vergonha, né? Não é vergonha, mas assim, uma timidez danada para contar isso para eles, mas agora, recentemente, eu divulguei o livro para eles, inclusive tive a felicidade de vários quererem adquirir o livro comigo para conhecer os poemas e tudo mais, um retorno muito, muito gostoso deles, assim. Saber que, de algum modo, a literatura está chegando até eles. É claro que os vestibulares nos colocam os livros e é uma literatura muito melhor do que muito melhor do que a minha, mas muitas vezes os livros é, aparecem na vida deles quase que como uma obrigação ou quase como algo muito distante. Então, poder Uhum. ser um meio facilitador disso, poder dizer, olha, isso aqui fui eu que fiz, se você escreve, você também pode fazer, não mostrar o quanto isso está próximo e o quanto isso pode ser mais fácil, mais leve, acho que isso é, isso é primordial e isso tem me deixado muito feliz. O retorno que eu tenho recebido deles tem feito uma
uma alegria muito grande para mim. E você é um escritor jovem que dá aula para jovens também. Sim. E eu queria saber como que você vê essa questão da poesia jovem. Hoje em dia nós temos também, né, a poesia não só nos livros, mas também nos slams. Sim, Você incentiva os seus alunos a escreverem sim. poesia? Como que você vê esse contexto no geral? Eu sou um grande incentivador de qualquer pessoa que aparecer na minha frente dizendo que gosta de escrever ou gosta de ler. E eu acho que a poesia deve, sim, ocupar todos os lugares que ela puder. É um tipo, né, um gênero literário que talvez seja o fundador de todos os outros, porque nasceu extremamente vinculado à música, e se a gente for pensar, os primeiros grandes livros da humanidade são longos poemas, né, a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, a Divina Comédia e tudo Uhum. mais. Então, a poesia sempre teve esse lugar de início, e desde que a prosa começou a se comercializar, a gente sabe que ela é um tanto quanto mais palatável do que a poesia, muitas vezes, por ser talvez mais fácil, ou por trazer uma linguagem mais, acho que mais extensa e por isso de mais fácil entendimento. Então, acabou-se que a prosa ganhou um boom, né, de divulgação e de comércio, a poesia acabou ficando um pouco à margem disso tudo, mas assim, sempre com um respeito muito grande. Eu acredito que a poesia tem essa coisa das pessoas acharem que é difícil, de achar que dá trabalho. Realmente, tem poetas que nos dão trabalho, e eu acho que a função deles é nos dar trabalho mesmo, porque fazer a gente sair da zona de conforto. Mas eu estimulo, e estimulo muitos meus alunos, meus amigos, né, que também escrevem, para que a poesia esteja em todos os lugares, sobretudo nas redes sociais, que é onde ela, acredito que mais mora hoje em dia. Se a gente for pensar na poesia que é produzida hoje, a gente tem, claro, um boom editorial que a poesia não tinha há algum tempo atrás. Se a gente lembrar da poesia, da própria poesia marginal da década de 70, Uhum. 80, nós não tínhamos financiamento editorial e nem autorização governamental para circular poesia. Só que, no entanto, ela era circulada, né? Graças ao mimeógrafo e as outras fontes quase que clandestinas. Fico muito feliz de ver os autores ditos marginais, na época, hoje publicados pelas grandes editoras. Fico feliz de ver as editoras abertas, cada vez mais abertas a receber poesia. E as redes sociais é um espaço que, a priori, tende a ser muito democrático. A gente, claro, temos que tomar um certo cuidado com aquilo que se publica, com aquilo que se comenta, com aquilo que se julga, se é que a gente pode julgar algo, mas acontece, a gente sabe que acontece. É, Como é quase que uma terra de ninguém, corremos certos riscos, ao mesmo tempo que democratizamos o acesso da poesia, é uma forma de veiculação importante. Então, eu acho que a poesia de hoje em dia mora nas redes, mora também nos livros, nessas editoras, é, por menores que sejam, dispostas a publicar, dispostas a receber os autores, e incentivo todo mundo, leia uma porção de coisas que meus amigos, meus alunos escrevem, e a gente vai sempre compartilhando e aprendendo juntos, né? Acho que é um modo quase que de sobrevivência da própria literatura. Você acabou de falar a questão da poesia democratizada, né? Você Uhum. acredita, você pensa que a democracia, que a poesia, ela não é democratizada? Não, eu penso que ela é democratizada, mas eu penso que ela tem um preconceito, não sei muito bem como, como ele tenha sido construído, no sentido de que as pessoas, por mais que seja algo mais curto do que a prosa, por uma questão da palavra ter uma importância na construção do verso, às vezes diferente da prosa, né? Não estou querendo dizer que a prosa é menos importante que a poesia, não é isso, não é uma questão de colocar valores, mas dizer como as pessoas
enxergam, né? Porque a poesia, por ter essa coisa do sintético, por ter essa coisa, muitas vezes, das inversões frasais para se manter métrica, para se manter rima, tudo Uhum. isso dificulta, de certo modo, atravanca, é a pedra no meio do caminho do Drummond, entendeu? Dos leitores. E eu não queria que fosse assim, né? A minha ideia, enquanto eu digo de democratizar a poesia, é porque a gente tem que pensar nesse facilitador, né? Nessa comunicação que a rede social traz entre o poeta e os seus leitores, também o fato das pessoas que não podem, por exemplo, adquirir um livro, ela pode ir lá acompanhar o trabalho do seu escritor, da escritora que ele gosta, com a qual ele se identifica, nas redes sociais, de um modo gratuito, de um modo acessível. Então, essa democratização é nesse sentido que eu digo. Ela não é não democratizada, porque ela não é proibida, ela não é censurada, Uhum. mas ela é rodeada de um preconceito que eu, enquanto professor de literatura, enquanto poeta, gosto sempre de tirar, porque é preciso que se entenda que a poesia pode ser simples desde que você dedique a ela um certo tempo, um certo cuidado, uma certa atenção, e que a gente não vê, infelizmente, no nosso tempo, um tempo um tanto quanto rápido, um tempo quanto superficial, em que as coisas acontecem, nós somos bombardeados por muitas coisas, né? Com a tecnologia, com tudo, com a televisão, enfim. Então, para a gente ter esse filtro e se dedicar à poesia, ela não vai parecer tão difícil quanto, sabe? Ela não Uhum. vai se mostrar tão difícil quanto ela parece. E essa questão do tempo, da dedicação para a poesia, Sim, sim. existem vários tipos de escrever, vários processos, cada autor, cada poeta mesmo Uhum. já conta mesmo que tem o seu modo próprio de escrever, e aí vem aquela pergunta meio é, que perpassa todas as entrevistas. Como que é seu processo de escrita? No caso, falando dos poemas. Sim. Eu acredito que eu não tenho um processo de escrita definido. Eu trabalho muito com ideias que me vêm sobre situações, seja presentes ou passadas, né? Uma espécie de consulta da memória, das lembranças. E quando aquilo vem, ou algo que acontece, como foi, por exemplo, a descoberta do Hospital Colônia, eu acredito que o encanto ou o espanto que as coisas me produzem a mim, é, é o que me move a trazer aquilo para o papel. Então, mas eu não tenho uma hora certa do dia que eu escrevo, não tenho uma disciplina. Eu acho que assim, a disciplina que eu tenho e que eu me proponho é todo dia estar em contato com a literatura, seja Uhum, escrevendo ou lendo. O Marcelino diz isso, né? Ele fala, todos os dias a gente tem que estar em contato com a literatura. A gente não precisa escrever todos os dias, mas todos os dias a gente tem que ler, a gente tem que ir atrás desse tipo de coisa, reescrever aquilo que já está escrito, pensar, conversar com as pessoas. Então, eu acredito que é isso, mas eu não tenho uma ordem, uma disciplina, dizer, todo dia de manhã eu sempre escrevo. Não, a minha agenda enquanto estudante não me permite fazer isso. Eu escrevo conforme é possível, mas, assim, de acordo com aquilo que me espanta e encanta prioritariamente. Eu costumo brincar que eu pego o papel quando a ideia se constrói um pouco mais bem definida, porque durante tempos ela fica ali, né, sendo quase que ruminada, até eu pensar, poxa, isso aqui é bom, mas como é que isso vai para o papel? Porque se eu botar isso do jeito que eu estou pensando, vai ficar uma coisa banal, uma coisa que qualquer pessoa já pensou. Aí, então, tem toda né, esse roda-moinho de pensamentos, até que surge mais ou menos alguma coisa, eu pego um pedaço de papel, ou mesmo no celular, se eu estou em algum lugar, e gosto de escrever quase que a ideia literal, absolutamente todas as palavras que me vêm para dizer aquilo. Então, eu escrevo tudo. Não me preocupo nem em dividir verso. Eu escrevo quase que numa linha reta, assim. E aí, olho para aquilo e falo, bom, agora eu tenho que tirar daqui o que não é poesia. E aí eu vou nesse trabalho que, de certo modo, é o que mais dá trabalho, que é cortar, que é substituir uma palavra pela outra que tenha mais uhum. força.
achar se eu vou querer som, se eu não vou querer som, se eu vou querer ritmo ou não, e aí deduzir tudo isso a partir daquela ideia original grande escrita, sabe? É um pouco disso, eu acho. Essa questão da lapidação, você falou mesmo no começo da nossa conversa, né? É, Que você pegou um conto e foi cortando até reduzir ele é uma completamente. mania de cortar que eu aprendi com os próprios poetas. Acho que a pessoa que mais me ensina a cortar coisas, dois, né? É Manuel de Barros e João Cabral de Melo Neto. Eu conheço, acho que quase toda a poesia dos dois, eles têm essa obsessão, né? De cortar, 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 cortar. E eu acho que me ensinaram isso sem olhar para mim e dizer, né? Porque já não podem fazer isso. Mas, mas eles me ensinam com aquilo que está escrito. Você lê um poema do Manuel de Barros, você sabe que ele cortou dali tudo que não precisava dali, né? Assim como a prosa de Graciliano, se a gente for pensar. Não tem uma palavra a mais. Não existe isso. Por isso que demora a ser feito, por isso que tem todo esse cuidado, né? O Graciliano poderia ter feito mais livros, se a gente for parar para pensar, apesar de ter falecido novo. Mas ele priorizou cuidar daquele material que ele tinha para fazer do jeito que ele queria. Então, isso também é uma lição para a gente. Uma lição, eu digo assim, por mim, por sempre ter, acho que quanto mais novo, um pouco mais novo, a sede de publicar, a sede de fazer a poesia sair, né? Essa onda é um pouco que tem que se abaixar, sabe? Eu acho que se abaixa ao longo dos anos, na preocupação com o que eu vou mostrar. Aquilo me representa, né? Uhum. Enquanto participante da literatura, se é que eu posso dizer, porque é uma coisa ínfima perto de muita coisa que é produzida. Mas, então, como eu vejo aquilo como uma responsabilidade, como uma representação, é preciso um cuidado, é preciso essa dedicação mesmo de cortar, sabe? E aí você falou que você gosta de cortar mesmo. Aí eu queria saber, o quanto de tempo você dedica a escrever que você dedica ao corte? É proporcional? Um é maior do que o outro? Olha, eu acho que depende muito de cada poema, mas pode ser que eles se equivalam, sabe? Porque talvez ao mesmo tempo pensando na ideia, levando para o papel de um modo assim bruto, seja o tempo que eu gasto procurando as palavras certas que tem que estar ali, qual a palavra que vai em cada verso, por que que essa está no verso de cima, por que que a outra está no verso de baixo, tudo isso é um processo que precisa, sabe? E que eu, assim, gostei muito de fazer quando estava fazendo o livro que está aí com você, porque é uma coisa que a gente aprende, né? Aprende fazendo, eu acho que aprende lendo muito, mas aprende fazendo também, porque é a nossa cabeça funcionando para um retrato daquilo que a gente quer trazer, daquilo que a gente viveu. Então, é, talvez tenha um significado até maior para mim, de uma palavra estar em determinado lugar e não outro, que para a pessoa que está lendo, mas é uma coisa que eu gosto de dedicar uma atenção, sabe? Pode ser que se equivalem os tempos. E teve algum corte que você fez que, ao invés de descartar, você reaproveitou ele para escrever outro poema? Você falou, esse aqui não cabe aqui, mas ele cabe em outro. Eu posso pegar essa ideia e destrinchar ela um pouco mais. Olha, que eu me lembre agora, hein? Será que uma coisa? Porque eu estou com o livro aqui também, mas não sei dizer se é exatamente um corte. é, eu não sei se tem propriamente um corte de um poema que virou o outro. Mas eu consigo dizer, por exemplo, da página 46, nós temos um poema chamado Fuga, que são duas palavras, real, Uhum. boreal, certo? O poema tinha 5 ou 6 versos originalmente, uma coisa grande, assim, grande, né? É perto do que virou, uma coisa grande. E aí eu li aquilo e estava discutindo com o Marcelino. Eu falei, Marcelino, isso aqui, eu não sei, parece que tem muita coisa aqui. Aí ele foi ler o poema comigo,
né? Nós sentamos juntos para ver isso, e a grande chave estava no real boreal. Aí ele falou, então, a chave está aqui. Aí eu falei, então eu vou cortar o resto. Pronto, porque a ideia da fuga, né, que se constrói de uma palavra dentro da outra, que real está dentro de boreal, é, Uhum. e é uma fuga, porque o real é aquilo que é tangível, né, aquilo que a gente pode pegar. E o boreal é aquela construção da aurora que a gente nunca vai alcançar. Portanto, a fuga daquilo que é tangível para aquilo que é intangível, né? Sendo que uma palavra cabe dentro da outra. Essa foi a ideia, sabe? E isso já estava lá, com um bando de outras palavras em volta que não diziam nada. Aí eu falei, bom, tchau para ela, deixa aí só o que me interessa. E a gente estava falando aqui na questão do real e boreal, que tem Uhum. muito a ver mais com a brincadeira da palavra mesmo, né? Até o próprio Pois é. título, Sob o Sono dos Séculos, que nem você mesmo falou que é o suspiro, eu percebo que nos primeiros poemas do livro, inclusive, você brinca muito com a parte sonora das palavras. Sim, sim. Mas, em compensação, também você tem alguns poemas, como o próprio Matriz, que ele Uhum. deixa eu mostrar aqui, ele é formado por várias palavras que tá mais se importando Isso. aqui com a forma do que o conteúdo, assim, né? É Um poema. uma, assim, é uma influência, acho que quase que inconsciente da poesia concreta, né? É Uhum, claro que é um concretismo muito barato perto de toda a poesia concreta que já foi feita, mas a ideia de que matriz, né, enquanto a igreja mesmo, a igreja é matriz, uhum, né, que é uma coisa assim de cidade do interior, da onde eu venho. Então, lá nós temos a igreja matriz, todo mundo sabe onde é, né? Então, essa história da igreja matriz. E aí, o jogo, né, das 6 horas, né, o poema diz matriz, 6 horas. O lamento do sino embala o percurso das aves Marias. Então, às 6 horas, como sendo a hora da Ave Maria, eu quis brincar com essa história das aves, enquanto Marias como um adjetivo, certo? uhum, Esqueci aquela coisa sacra da Ave Maria, mas deixei as 6 horas ali para também lembrar disso. Então, eu estou falando das aves que passam pela Torre da Matriz às 6 horas, e aí elas estão passando nesse desenho. O desenho da revoada aí está para mostrar as aves Marias, né? Eu gostei de Maria como um adjetivo, sabe? aham. E aí, nessa brincadeira com as palavras, a gente percebe mais ela no sentido dos sons, assim, mas eu queria saber se na hora de você escrever, você se preocupa mais com a questão do conteúdo, com a parte sonora, com a parte estrutural, né? Dizemos assim, nessa questão da Uhum. poesia concreta. Eu acho que varia um pouco, sabe? Eu gosto de deixar bem livre, apesar de me ligar muito ao som e ao ritmo, não é tudo o que cabe, né? Assim, vamos dizer, com relação às rimas, sobretudo. Você vê que no livro em si tem poucos poemas que têm rima, apesar de ser uma coisa que eu gosto muito de fazer, sabe? Só não vieram para cá outros poemas que têm mais essa ligação com o som. Mas, na verdade, às vezes ela aparece, sabe? É uma coisa muito livre. Como eu mesmo disse aqui no texto de Orelha, preza a força do som e a liberdade do sentido, sabe? Acho que é um pouco disso. Deixar a coisa livre, o poema mesmo livre, para ele dizer o que ele quer na maneira que ele quer, né? O Manuel de Barros gostava de brincar que uma palavra puxa a outra pelo cheiro. Eu não vou ser tão sabe, tão Sinestésico. radical quanto ele. Exato, é sinestésico. Eu vou dizer que as palavras, elas procuram mesmo o que elas querem dizer, e na medida que a ideia vem, a gente vê se cabe mais ritmo, mais rima, ou se não precisa de nada, sabe? E sem botar pressão, mas o tempo todo você fala de outros poemas, porque outros escritos, Sim, e pelo que você diz, você sempre está em contato com a poesia, né? E eu sim. queria saber como que tá o seu bloquinho de escritas, se tem algum planejamento aí pela frente. Para um novo livro, você diz? Sim.
Temos algo em mente, temos sim. A, Além da revista Laranja, a né? revista da Laranja vai sair no fim do ano, com o conto, Uhum, inclusive um conto bem rosiano, assim, bem inspirado do João Guimarães Rosa, sabe? uhum. Uma coisa, é um peso grande quando eu estava lendo, porque ele é um dos meus faróis, então não tem como fugir muito. Mas eu tenho escrito, sim, eu acho que eu tenho cerca de 50, 60 poemas desde que o livro ficou pronto. Isso tudo está guardado, sabe, num envelopinho, respirando, descansando. E aí, de vez em quando, eu vou lá, ajeito alguma coisa e vou colocando as coisas novas lá. A hora que tiver mais um tanto, eu converso com eles para saber o que eles querem de mim, sabe? É quase que um instrumento, porque eles dizem mais do que eu. Então, eles vão saber a hora de me dizer. Não sei se talvez por ano que vem ou 2025. Não sei, pode ser que seja antes, pode ser que seja depois, mas em todo caso temos coisas guardadas. Só os poemas dirão. Sim, sim. E eles têm o tempo deles. Eu também preciso ter o meu, porque, como eu disse, não tem uma regularidade. Então, eles sofrem com isso, né? Porque eles me Uhum. perseguem e não é sempre que eu posso atendê-los, sabe, como eu gostaria. E vou te pedir para você ler um poema Claro. seu, um que você mais gosta, ou mais de um também, se quiser, que você acha que as pessoas podem gostar, que você gostaria de apresentar aí como é o seu trabalho. Uhum. Eu acho que eu vou ler um poema que, surpreendentemente, foi o último poema que entrou no livro, e as pessoas, principalmente as pessoas ligadas à literatura, sejam outros escritores ou até mesmo professores que receberam meu livro, né, que adquiriram o livro e que fizeram a leitura, comentaram comigo que esse poema talvez seja um dos mais fortes ou representativos do livro. Então, isso foi uma surpresa muito grata para mim, porque se a gente for pensar que o livro estava quase todo pronto, ele entrou quase que de supetão, sabe? Com o bonde Uhum. andando mesmo. E, no entanto, tomou uma dimensão grande, sabe? Grande demais. Eu nunca imaginei que ele fosse. Porque eu até brinco, eu escrevi em tão pouco tempo, num caderninho assim, a troco de nada quase. E as pessoas encontraram nele alguma coisa forte. Eu não sei muito bem definir. É um poema simples, mas eu vou ler. É da página 30. Chama-se Presença. E diz assim: enterrado o corpo, arrumado o quarto, aberta a cortina, doadas as roupas, guardadas as fotos, ela ainda assim permanecia. Feito esse vento que tantas vezes espalhou as folhas que varria. Muito É, lindo. aí está a presença de minha tia-avó, falecida em janeiro do ano passado, e isso ficou ali, porque todo esse processo né, talvez de desapego das coisas que eram dela, então uma coisa que me espantou e me encantou de um modo diferente, né? A gente fala encanto como se fosse algo bom, mas não deixou de ser um encanto para que virasse o poema como virou. Um espanto também de ter que lidar com tudo isso, das dimensões que isso Uhum. tudo toma na vida da gente. Então, é um poema que foi um dos mais bem recebidos pelas pessoas que me dão um feedback sobre o livro, e eu gosto de trazê-lo aqui. Acho que é isso. Não sei se você quer que eu escolha outro, se você, como que nós vamos fazer. Não, eu achei esse lindo e o Bússola para mim foi o meu preferido. Eu acho até que por ter É, falado essa questão do seu avô, sim, sim. você quer ler o E Bússola? posso ler o Bússola, sim. Posso ler, sim. Página 15. Página 15. Bússola, por João Avô. Meus dedos rodam a caneta sobre a mesa Onde que eu e a pus? ponta dela sempre para na direção de seu retrato. De seus olhos ganho o norte e de seu sangue a poesia.
Márcio, você quer fazer alguma consideração final? Eu acredito que só agradecer pelo convite de estar aqui, que eu não pude fazer no começo da nossa conversa. Agradecer a Josane, que tão gentilmente recebeu meu livro, me conheceu lá em Araxá, nós pudemos ter esse contato. Agradecer a você pela paciência, porque eu falo demais. E Não, a gente gosta de conversar. agradecer o Marcelino pela generosidade de fazer isso aqui existir do jeito que é. Agradecer a Laranja, sobretudo a Bruna Lima, que é a editora que foi Uhum. a responsável por esse livro. Nós fizemos um trabalho totalmente virtual de contato, porque eu em Uberaba, ela em São Paulo, então aquela coisa de não poder se encontrar facilmente, todo o livro foi pensado de um modo virtual. Ela recebeu as provas da gráfica e me mandava foto e vídeo, e a gente fez todo um trabalho juntos de cuidado com a parte de design também, né, que também tivemos, né, o Marcelo, que foi quem fez o projeto gráfico. Então, agradecer a todo mundo. A Laranja teve um cuidado impecável com o livro, e eu tenho assim, uma felicidade grande de poder trazer a público um livro com esse cuidado, com esse carinho, sabe? É mais isso mesmo, agradecer. E agradecer minha namorada, Ana Júlia, que foi quem fez o post de orelha. Inclusive, se Sim. você ver é, as partes em negrito não, perdão, em itálico, são versos Uhum. de Rosa dos Ventos. Ela foi ouvir a música e da música ela tirou outras coisas além do título para construir o texto. E eu achei que foi uma conversa ótima, com quase 50 anos de diferença entre Rosa dos Ventos e o meu livro, para a gente ver como o Chico continua bom e atual, né? Agradecer meus pais, eu acho que é base de tudo, é, e a minha família de um modo geral, que está aí no livro, como você mesma disse desde o começo. Sim, fica bem claro na leitura. Muito Então obrigado. é isso, Márcio. A gente que agradece em ter você aqui. E é isso. Obrigada por estar aqui no Sempre um Papo e até a próxima.